Aí, meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago a vocês alguns vídeos em que mostram a programação que já está feita de um jantar organizado pelo ministro do Supremo, Barroso, lá no dia 19 de fevereiro desse 2025, em que participarão alguns ministros do Supremo, o chefe da PGR e o presidente da República. Também eu trago os índices do reajuste do presidente, seu vice, seus ministros e parlamentares que entraram em vigor neste 1º de fevereiro. E também os índices do salário mínimo, e mostrando a benevolência do presidente da República, em que alterou os números, inclusive dizendo à CN Brasil, que foram acima dos índices que anteriormente eram estipulados. E dizendo que uma das razões da nossa inflação também é em razão disso, pois todos os parâmetros são do salário mínimo. Mas vamos ao vídeo que diz da organização do jantar que está sendo projetado para o dia 19 deste mês de fevereiro. Bom dia, Débora, bom dia a todos. Débora, é bom os poderes se conversarem, os poderes terem relacionamento, os três poderes saberem ali do próprio funcionamento de cada um deles, das demandas, das reivindicações, de que maneira o outro poder interfere ou não interfere, ou a forma de atuação de seus representantes está atrapalhando ali, vamos dizer, a institucionalidade e o equilíbrio entre os poderes. Isso não é ruim. Agora, neste caso específico, nós estamos numa quadra da política brasileira em que a relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto é muito próxima. Se a gente assistiu durante, por exemplo, o governo Bolsonaro, muito conflito entre Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, no governo Lula é o contrário. A gente vê bastante interlocução, Você aí de Brasília, você acompanha bastante, a gente acompanha bastante a forma como o Supremo Tribunal Federal recorrentemente é acionado pela Advocacia Geral da União quando o Palácio do Planalto pede ou não consegue algum acordo político dentro do Congresso Nacional. Então tem aquela brincadeira, que o governo Lula não tem maioria no Congresso Nacional, mas tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Enfim, precisa ver, claro, o limite e até onde vai essa relação. Mas hoje, nesta legislatura, nessa quadra da política, os maiores focos de tensão e de conflito entre os poderes não é mais entre executivo e judiciário, é entre o legislativo e o judiciário, porque justamente inúmeras vezes a gente assiste o governo Lula perder no Congresso, mas recorrer ao Supremo. E inúmeras vezes a gente vê o Legislativo, de alguma maneira, tendo ali alguma interferência, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, alguma decisão ou algum julgamento que deputados e senadores atribuem ao que eles consideram um ativismo judicial, uma hipertrofia do Supremo Tribunal Federal, uma tentativa do Supremo de interferir na política. Ou seja, conversar é bom, mas sempre precisa ver até que ponto vai ali cada tipo de aliança política entre os poderes. O ideal é que os três poderes se deem bem, Débora? Com certeza, Caio Junqueira, só uma pergunta muito rápida. Caberia também, na sua avaliação, então, portanto, um jantar entre Supremo, Tribunal Federal e Legislativo? Não, claro, sem dúvida alguma. Tudo que for público, que for anunciado, que for planejado, não tem problema, Inclusive agora, acho que tem o ministro Flávio Dino na grande questão que envolve aí os três poderes, que é essa questão das emendas parlamentares, já tem uma audiência de conciliação, claro que não se trata de um jantar, mas os poderes precisam conversar, não há como. Pelo menos, ao meu ver, essa reunião, esse jantar programado entre ministros do Supremo, PGR e o governo federal, eu acho que é algo que não cabe muito bem. O bom relacionamento é necessário. Agora, essa intimidade, sei não, porque muitos atos tomados por
algum desses órgãos serão julgados pelos outros. Então, julgador e julgados juntos, eu acho que isto não parece que seja muito salutar, uma vez que o governo não está tendo um bom relacionamento com essa nova eleição no Congresso Nacional. Era um assunto afinado que estava com a gestão anterior. Então, ao meu ver, tem algo de estranho aí. Mas eu estou trazendo uma demonstração dos índices do salário mínimo que foram estipulados pelo governo federal e mostrando uma benevolência do presidente da República, segundo a CNN Brasil, pois os índices são maiores do que deveriam ser, quer dizer, acima daqueles números que eram estipulados anteriormente. Vejam aí esses números de que eu estou falando a vocês. A assinatura do decreto de reajuste do salário mínimo. Só para a gente projetar os valores que foram apurados pela CNN, a expectativa, isso só irá se concretizar com a assinatura formal do decreto, mas a gente apurou com integrantes da equipe econômica que o aumento deve ser de R$ 106, portanto, saindo de R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025, um aumento de 7,5%, portanto um aumento real acima da inflação registrada nos últimos 12 meses. Eu falava mais cedo, Débora, sobre as questões relacionadas ao salário mínimo. Esse é um assunto que fez parte tanto dos debates durante a campanha para as eleições de 2022 que elegeu o presidente Lula. Em 2023, o governo apresentou uma nova regra de reajuste, justamente para apresentar um reajuste real, portanto, acima da inflação. Mas essa regra teve que ser revista no pacote de corte de gastos apresentado pelo governo e aprovado no Congresso Nacional. Por quê? Porque o salário mínimo serve como balizador dos valores de outros benefícios sociais. Mas não podemos deixar também de mostrar a vocês os índices de reajuste, que, segundo dizem eles, foi menor do que do salário mínimo, ao presidente, aos seus ministros, aos parlamentares. O sacrifício do Lula está sendo demonstrado, aquele sacrifício que ele pede para que nós, cidadãos, controlemos os preços, de não comprar aquilo que está muito caro no mercado. Mas esse pronunciamento dele, ele faz com uma gravata Louis Vuitton de R$ 1.600. É muito sacrifício do presidente. Mas vejam aí os índices de reajuste a que eles tiveram direito. A vida dos parlamentares no Brasil não é nada fácil. Eles trabalham muito. Coitados, não conseguiram sequer um tempinho para analisar o projeto de lei que trata do aumento do Simples Nacional para 2023. Alegaram, inclusive, que poderia ter um impacto considerável na economia. Mas para aumentar o salário dos ministros do STF, para aumentar o salário dos ministros do governo, aumentar o salário do vice-presidente da República e também do novo presidente da República, além de aumentar o salário dos deputados e senadores, que na atualidade recebem R$ 33.700 e passarão a receber R$ 46.300 em 2023. Eles encontraram um tempinho. E você, o que acha disso? Quem vai pagar essa conta? É você, trabalhador brasileiro, pagador de boleto. E com essas informações trazidas, eu espero que vocês, além de assistirem o nosso vídeo na íntegra, que opinem, comentem, se inscrevam no canal Pepe Severo pelo YouTube, pois temos edições diárias e, além desses, outros e variados assuntos.